e acaba de ser lançado o documentário Ecos de Junho, do jornalista, documentarista e escritor Paulo Marcum e da socióloga Ângela Alonso. O documentário busca entender as consequências das manifestações de junho de 2013. E é com o Paulo Marcum que a gente fala nesse momento. Olá, Marcum, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Marilu. Bom, Paulo, eu vi o documentário, realmente histórico, documentário histórico, porque mostra exatamente o que aconteceu nesse período, né, de junho de 2013 para cá, os ecos, a gente ainda continua ouvindo, né, dessas manifestações todas. Começou com os atos aí contra o aumento de 20 centavos, né, na passagem do transporte público aqui na cidade de São Paulo, mas o movimento, houve muitos movimentos, né, muitas bandeiras, e como, enfim, o próprio nome do teu documentário diz, né, Ecos de Junho, esses ecos a gente ouve até hoje, com consequências aí gravíssimas também para a democracia brasileira. Eu queria saber, Marcum, como é que foi a construção inicialmente desse documentário? Você ficou anos, né, assim, se debruçando nesse trabalho. Eu queria que você contasse inicialmente como é que foi. Legal. Então, ele, na verdade, nasceu de uma série chamada Junho de 2013, o Começo do Avesso, que foi exibida recentemente pelo Canal Brasil, que eu fiz junto com a Ângela Alonso, que era, à época, presidente do SEBRAP, hoje é colunista da Folha, uma socióloga. A Ângela estava fazendo já uma pesquisa que vai virar um livro sobre as manifestações de 2013. E havia um edital que propunha a realização de séries e de documentários sobre qualquer fato que tivesse sido coberto pela agência France Press. A France Press, na época de 2013, estava no Brasil com uma equipe reforçada por conta da Copa das Confederações. Então, isso proporcionou a gente, com algumas facilidades em termos de recursos, né? Esse edital foi feito pela Ancine, para que, utilizando o material da France Press, a gente pudesse abordar algum aspecto da história recente do Brasil. E eu, conversando com a Ângela, com quem a gente já tinha um projeto outro junto, ela me falou dessa pesquisa, nós resolvemos transformar isso na série de documentários. E durante a execução dessa série, em que ouvimos mais de 50 militantes e autoridades da época, não entrevistamos analistas, nem jornalistas, digamos, que estavam na cobertura, mas apenas as pessoas que ou estavam na rua por alguma bandeira ou estavam em cargos de comando, né, da PM, dos governos estaduais, municipais e do governo federal também. E nós vimos que uma parte, digamos assim, da história não terminava em 2013. Ela justamente se transbordava para os anos seguintes, chegando mesmo à eleição de 2018. Então, decidimos fazer duas coisas: a série, que já foi exibida, e o documentário, que agora está na Globoplay, que busca entender as consequências daquele processo, sempre com a mesma matéria-prima. Imagens brutas, como a gente chama nós jornalistas, né? Quer dizer, com a cobertura de rua da France Press, sem locutor, né? Sem interpretação, mas apenas as pessoas falando, o som ambiente, né? A movimentação e a opinião, os pontos de vista dos militantes das mais variadas correntes que estavam na rua. Claro que quando a gente edita uma coisa dessa, você é mais jornalista do que eu, tão jornalista quanto eu, a gente sempre coloca uma interpretação, né? Um entendimento, né? Há um caráter subjetivo indiscutível que não há como escapar. Não é algo isento, neutro e descolado da realidade. Porém, digamos assim, a gente procurou dar voz àqueles grupos e àqueles segmentos que estavam na rua e, como você disse, era muita gente com muitas bandeiras, gente que estava há muito tempo nas ruas e que uma parte da sociedade mais militante não enxergava, digamos assim. E, de repente, essa multidão assumiu, né, saiu dos seus armários, né, e tomou as ruas, e isso provocou consequências que continuam aí, como você disse.
Exato, e Marco, vamos falar aqui de direita e esquerda. Bom, tem vários personagens, né, importantes durante todo esse período, tanto da direita quanto da esquerda, enfim, e a gente pôde perceber, importantes no sentido de que teve consequências, né? Então, a gente vê, quando eu falo da direita, eu digo o seguinte: você entrevistou várias pessoas que estavam ali nas ruas e que depois foram eleitas, né? Enfim, a partir daí, em relação à direita, inicialmente, o que deu para perceber no teu documentário é que ali, junho de 2013, não começou ali exatamente também, né? Começou muito antes. Eu queria inicialmente que você focasse um pouco mais na direita para a gente poder ir depois para a Claro. esquerda. Com certeza. Não, então, o que havia é que, na verdade, vários grupos políticos já estavam atuando no começo da década de 2010, 2011, por aí, ativamente, quer dizer, construindo manifestações, reunindo pessoas, defendendo as suas ideias, essas ideias conservadoras de direita, né? Contra a corrupção era uma bandeira, né? Contra os partidos políticos que estavam no poder naquele momento, né? Em favor. É aquilo que a Ângela Alonso chama de o campo, entre aspas, patriota. E usa esse termo porque a única coisa que une essas pessoas, que tem várias correntes e várias diferenças entre eles, é o uso das imagens verde e amarela, da roupa verde e amarela, camisa da seleção, bandeiras do Brasil, etc. Mas isso tudo é para unificar um grupo ou vários grupos que estavam já com as suas propostas nas ruas, né? Junto também com grupos neopentecostais, né, que organizam marchas para Jesus, etc. e tal, contra as supostas liberalidades aí de movimento LGBT, né, a favor do aborto ou da legalização do aborto e assim por diante. E esse pessoal todo já estava efetivamente na rua, e mais do que nas ruas, nas redes sociais, porque não se pode, digamos assim, entender o que aconteceu em junho de 2013 sem levar em consideração as redes sociais. Também é uma frase da Ângela que ela diz que não existe movimento que não seja organizado. Se foi para a rua, alguém organizou. E esse pessoal todo estava organizado, e naquele momento em que as manifestações contra o aumento dos 20 centavos eclodiu, eles se juntaram a isso, né, com as suas próprias pautas. Quando você vê as imagens de manifestações, de marchas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, etc., em Belo Horizonte, havia centenas de cartazes feitos em casa, muitos deles, com as mais variadas bandeiras. Não era uma coisa unificada, como foi Collor, o impeachment do Collor, né, ou como foram as diretas já. Não, era uma salada mista. É verdade, Marco. E agora, em relação à esquerda, né? Você ouviu também vários expoentes, né, da esquerda brasileira. Na sua opinião, queria que você citasse, né, quem que você ouviu, por exemplo, da esquerda, depois você pode falar também da direita, em relação às reflexões que eles trazem, né? Essas pessoas, né, do campo da esquerda, em algum momento ali estavam, pelo menos o que eu vi do documentário, estavam um pouco perdidas, né, Marco? O que estava acontecendo? Não conseguia entender bem naquele momento, estava muito difícil de entender, né? Então, eu acho que isso que você disse realmente aconteceu com relação à chamada esquerda tradicional, vamos dizer assim, também um grupo que a Ângela define. Eu cito sempre a Ângela porque ela foi fundamental no documentário, é co-diretora, autora, mas mais do que isso, tinha muito mais aprofundamento na questão do que eu, que acompanhei isso como jornalista, né, e depois participando das entrevistas. Mas a Ângela está debruçada sobre esse assunto há muito tempo. Então, ela cita o campo socialista, que é um termo genérico aí para designar esses partidos de esquerda, os movimentos sindicais tipo CUT, né, o próprio PSOL, né, o Guilherme Boulos deu entrevista para a gente, o Adi, presidente da CUT de São Paulo, o Fernando Haddad, que era na época prefeito de São Paulo, no campo do governo Gilberto Carvalho, né, o então ministro da Justiça, enfim, tem governadores, etc. Mas o que, digamos assim, a esquerda convencional estava muito perdida.
porém havia um outro grupo, os chamados autonomistas, quer dizer, o pessoal mais anarquista, o pessoal de grupos feministas também, de bandeiras identitárias, etc., que, vamos dizer assim, comungava dessa ideia de uso de táticas horizontais. Quer dizer, não ter um palanque, não ter uma liderança falando lá em cima, usar o jogral, por exemplo, né? E a multiplicidade de bandeiras era um objetivo desses grupos mais à esquerda, se é que esse negócio de esquerda e direita é meio complicado, mas assim, não vinculados à esquerda socialista. Então, para essa turma, 2013 foi uma festa. Eles achavam que isso ia provocar a revolução no Brasil. Era aí que, ao contestar os partidos políticos tradicionais, por exemplo, a eleição como forma de escolher os nossos representantes, que tem lá, obviamente, a gente sabe as suas limitações e os seus problemas, né? Mas eu ainda continuo acreditando que é a alternativa possível, né? Porque as outras são utópicas, na minha avaliação. Isso não está no documentário, esse é meu ponto de vista. Mas esse pessoal, digamos, estava nadando de braçadas, achando que era por aí. E, nesse sentido, naquele momento, se disseminou uma ideia muito forte, que era tirar as bandeiras de partido, tirar a representação dos partidos e dos sindicatos, porque ninguém podia ser dono daquele movimento. Quando isso aconteceu, criou-se uma situação que facilitou a multiplicação de pautas e, vamos dizer assim, a junção de grupos políticos que não se bicam normalmente, mas que estavam juntos na rua naquele momento, porque não ficava claro qual era a bandeira. Eu me lembro de uma cena que assisti pela Mídia Ninja, que foi importante também nesse momento, na cobertura, né? E foi uma inovação, mas também nessa linha de não ter, digamos assim, comando nem controle, que era um repórter do Mídia Ninja subindo a Rua Augusta, naquele dia do grande protesto aqui em São Paulo, o primeiro que teve um grande embate ali perto da Praça Roosevelt, junto à Praça Roosevelt, e ele perguntava para um manifestante: e aí, meu amigo, para onde você está indo? E o sujeito, arfando, porque estava subindo aquela ladeira da Augusta meio apressadamente, disse: é isso aí, estamos indo não sei bem para onde, vamos que vamos. Então, aquilo foi um movimento do vamos que vamos, né? E isso, o presidente da CUT, na época, que deu a entrevista, diz o seguinte: toda vez que acontece isso, é muito complicado saber aonde vai chegar a manifestação, a movimentação. Quando há uma total abertura desse tipo, tudo pode acontecer. Ou, como diz o Jacques Wagner, que na época era governador da Bahia, jogaram a pedra para cima, quando a pedra caiu na cabeça de todo mundo, né? Esse é um dos ecos de junho, é justamente isso, essa coisa que, quer dizer, provocou-se algo, né? Aparentemente sem controle, sem determinação, mas muito provavelmente com a participação também de eventuais interessados em criar confusão, organizações, grupos, né, financiadores, sobre os quais nós não tivemos nenhuma informação que pudesse ser veiculada consistente de comprovação de nada disso, apenas rumores, mas o fato é que se criou essa situação e isso é que gerou, vamos dizer assim, muitas consequências, inclusive essa de eleição de muitas figuras que não tinham nenhuma visibilidade até então e que conquistaram essa visibilidade nas ruas naquele momento. Exato, e que ficou claríssimo. Então, a gente ouve aí a Zambelli, a Bea Kicis, enfim, e faturaram politicamente, né, Marcum? Sim. Pois é, eu acho assim, isso é perfeitamente legítimo, vamos falar a verdade. Tá certo? Vamos dizer assim, a luta política, ela vamos dizer assim, o espaço parlamentar é um pedaço da luta política. Há outros pedaços. A rua é um deles. Quer dizer, se você leva milhares de pessoas para ruas com determinadas bandeiras e depois transforma isso em voto e ganha eleição, isso é democracia. A gente pode não concordar, não gostar. Não. Agora, o problema é quando essas pessoas que chegam lá, né, têm entre as suas bandeiras acabar com a democracia. Né? Acabar, quer dizer, não, se eu não for eleito, se o meu partido não for eleito, eu não aceito o resultado. E eu vou ter que dizer uma coisa, que isso não vamos dizer assim, exclusividade da direita. Hoje no Brasil e torço para que deixe de ser.
Mas já houve momentos em que mesmo a esquerda dizia que não acreditava na eleição, né? Eu participo da política desde 1968, convivi com grupos políticos, né, com os quais eu não concordava, que diziam que votar, por exemplo, no tempo da ditadura não estava certo, que o negócio era ir para quebrar tudo, né? Então, foi um desses momentos que aconteceu, né? E os resultados e as consequências estão aí. Exato. E hoje, justamente no 11 de agosto, né, a gente está conversando num dia muito simbólico, onde vai ter a leitura, né, da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Sim. defesa do Estado Democrático de Direito, sempre. E em todo o Brasil, universidades do Brasil inteiro estarão engajadas, vai ter mobilização e tal. Eu queria que você, falando em mobilização, a gente acabou de ouvir, o Rafael Garcia acabou de ouvir o Raimundo Bonfim, fala dos movimentos sociais, e você trata no documentário a questão da mídia, né? Enfim, a gente viu lá o carro da Record pegando fogo, e você entrevistou, né, o Ali Câmara e tal. A participação da Rede Globo, né, de televisão, até que você questiona, bom, os minutos dados, né, às manifestações, por exemplo, enfim, da direita, em relação aos demais movimentos, né, sociais. E ele justifica da maneira dele, mas enfim, a importância, né, da mídia em relação à manipulação, né, de todas essas manifestações. Marco, eu queria que você falasse como é que você colocou isso no documentário. Eu vi, mas queria que você falasse. Sim, claro. Não, então, o que a gente procurou mostrar, em primeiro lugar, é que não há uma única visão sobre isso, né? A gente ouviu, por exemplo, o Ali Câmara, que é o diretor de jornalismo da Globo, que defendeu, dizendo que houve quer dizer, o crescimento do espaço oferecido no noticiário, inclusive com a transmissão ao vivo de manifestações, foi porque as manifestações tinham crescido muito e era preciso, digamos, respeitar isso do ponto de vista jornalístico, assim como, né, há políticos ligados ao PT que falam no mesmo documentário que não, que era uma espécie de estimulador essa cobertura da participação das pessoas. Eu diria que não foi apenas a mídia, vamos dizer assim, convencional, que teve importância e relevância naquele momento. A própria mídia ninja, a cobertura feita a partir de celulares, a distribuição dessa informação pelas redes sociais também foi importante nesse processo como um todo. O fato é que quer dizer, muita gente foi para a rua porque viu na televisão ou viu no Facebook que estava acontecendo uma manifestação X, que todo mundo estava indo e precisava ir também. Houve muita gente se engajando nesse sentido, né? E o fato é que, vamos dizer assim, a própria cobertura da mídia, ela foi, de alguma forma, amplificada e modificada a partir do momento em que a polícia de São Paulo, particularmente a PM de São Paulo, reprimiu duramente aquela manifestação, se não me engano, do dia 13, né? E aí criou, vamos dizer assim, uma reação que inicialmente não havia. Nos primeiros momentos dos protestos, havia, por parte dos jornais, principalmente, da própria televisão, programas meio mais sensacionalistas, a ideia de que, assim, olha, precisa acabar com essa bagunça, está atrapalhando o trânsito, esses protestos não podem acontecer, isso é um absurdo. Depois entrou a história dos chamados black blocs, né? Que, como também o documentário tenta mostrar, não é um grupo, é uma tática, mas que pela primeira vez aparecia no Brasil. Não se sabe exatamente quem estava fazendo aquilo, qual era a sua intenção, que grupo, se havia grupos organizados ou não, tudo leva a crer que sim, quer dizer, tinha gente fisicamente muito parecida, muito pouco vinculada à imagem das pessoas da periferia, aos mais pobres e tal, quer dizer, rapazes bombadinhos de classe média, bem arrumados e tal, que atuaram nessas manifestações, e isso também foi, vamos dizer assim, objeto da cobertura e da crítica da mídia. Mas quando a PM atuou fortemente, aí houve, vamos dizer assim, o entendimento, né, de que aquilo era um protesto legítimo e amplificou-se muito a participação das pessoas nos protestos seguintes. Isso teve uma onda de crescimento e depois, no final de junho e começo de julho, aquilo arrefeceu. Porém, ficaram ali sementes e projetos que foram, digamos assim, dando frutos
Aí já na eleição seguinte, em que a Dilma ganhou do Aécio por pequeno número de votos, na contestação ao resultado eleitoral, logo em seguida na campanha pelo impeachment, no próprio impeachment da Dilma, e por aí vai, e a gente chega às eleições de 2018. Exatamente. Tem um comentário aqui do Umbelino Luquezzi no chat. Ele falou o seguinte: meu ponto de vista é que todas as grandes manifestações deram ênfase ao golpe. Enfim, na realidade, o que você acabou de falar, né? A gente teve o impeachment da Dilma, depois a eleição do Bolsonaro, e agora nós estamos aqui lutando para defender a democracia e as eleições, né, Marco? Hoje, dia 11 de agosto. Mas, Marco, vamos lá. Como é que as pessoas podem ver o documentário, né, Ecos de Junho? Ele está na plataforma Globoplay, que é, para quem não conhece, é uma espécie de Netflix, quer dizer, você tem que fazer uma assinatura para ter acesso, mas lá fica por um largo período, né? Eu espero que as pessoas possam acompanhar, né, assistir, e creio que, na verdade, torço para que a gente, daqui a algum tempo, esteja falando sobre alguém aí, tendo feito um documentário sobre o 11 de agosto, que esse 11 de agosto de 2022 seja realmente um momento marcante da luta pela manutenção da democracia, né? A sociedade demorou, eu acho que assim, os segmentos da sociedade que não concordam com a ideia de que a urna eletrônica é arriscada e de que, portanto, não se pode ter eleição livre com essa urna eletrônica, e eu acho que isso é a maioria da população, pelas pesquisas, né? Esse segmento da população acordou para a necessidade de se unir acima das disputas partidárias para defender uma única e simples tese, que é o seguinte: quem decide é o eleitor e o resultado será aceito por todo mundo. Ganhe quem ganha a eleição, né? Essa é a regra básica, sem a qual não tem democracia. Quer dizer, a nossa democracia já tem um monte de problemas e dificuldades que são decorrentes da sociedade em que nós vivemos, das desigualdades, né, da falta de oportunidades para todo mundo, enfim, das diferenças, né, das questões de raça, de sexo, ou preferência sexual, de tudo isso. Mas essa regra elementar, que durante muitos anos no Brasil não funcionou, né, eu tenho 70 anos. Dos 70 anos, 25, mais do que isso, quase 30 anos, eu passei debaixo da ditadura, né? A democracia a gente pode falar, na verdade, de 89 para cá, quando qualquer pessoa pode ir aí votar, escolher o presidente, e esse presidente, né, os presidentes desde então tomaram posse. Nem todos completaram o mandato, porque houve 2 impeachments, mas o fato é que a eleição foi respeitada de 89 para cá, né? E é fundamental que isso aconteça agora. Tá certo, Marco. A gente agradece aqui a sua participação. Parabéns pelo documentário, realmente histórico, belíssimo. Que bom, querida. Aprendi muito. Nossa, deu uma interpretação, a gente consegue visualizar exatamente, né, dentro daquele contexto todo. Está muito esclarecedor. Muitíssimo obrigada, viu, Marco, pelo documentário e pela sua entrevista aqui. Um forte abraço para você. Outro para você, Marilu. Um abração. Abraço. Falamos aqui com o jornalista, documentarista e escritor Paulo Marcum, que acaba de lançar o documentário Ecos de Junho, junto com a socióloga Ângela Alonso. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.